tensão muscular e perturbação do sono. Então, essas são as características somatizadas. Esses são alguns sintomas que uma pessoa ansiosa ela vai sentir. Ela vai ter o seu sono desregulado, ela vai ter uma inquietação maior, uma irritabilidade maior, ela vai sentir dificuldade de concentração, e aí quando ela entra em crise, quando ela vai vivenciar uma crise generalizada, então aí ela vai ter essa sensação de falta de ar, essa hiperventilação, ela passa a ventilar, aquilo que a gente chama de hiperventilação é quando a pessoa está respirando dessa forma. Então, ela acaba tendo uma sensação de que está passando mal, os seus batimentos cardíacos foram alterados, ela tem essa sensação que o seu batimento cardíaco está alterado, que ela está sentindo muita dificuldade para respirar, muita dificuldade para se controlar. Então, esses são os sintomas que uma pessoa, quando está passando por uma crise generalizada, ela começa a sentir. E isso, assim, para quem sente, isso para quem já viveu uma crise, para quem tem crise de ansiedade, sabe o quanto isso traz sofrimento, o quanto isso acaba paralisando a vida de alguma pessoa. Há algumas semanas atrás, eu atendi uma pessoa no meio de uma crise e realmente é uma situação muito desconfortável, uma situação muito complicada mesmo, e a pessoa ela entra num sofrimento de tal modo que ela não consegue controlar, ela perde o controle daquilo e ela realmente acha que vai morrer. Ela realmente acha que vai ter uma parada cardíaca, ela realmente acha que alguma coisa está acontecendo com ela, enfim, é horrível. Então, essas são as características do transtorno de ansiedade segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, é importante, né? É importante entender que a pessoa, nesses casos, dependendo do nível de ansiedade que ela se encontra, em virtude dos acontecimentos geradores, né? Ela passa a ter um sofrimento completamente descontrolado, descompensado, e isso vai trazer uma série de sofrimentos aí, tanto para ela como para as pessoas que estão diretamente ligadas com essa pessoa aí, tá? Esse transtorno de ansiedade, ele pode afetar pessoas das suas mais diversas faixas etárias de idade, desde de uma criança, de um adolescente, um adulto, maduro, mais idoso, enfim. Agora, olha para cá, por favor. Que até agora eu precisei de informações que eu tinha que olhar, mas agora é o que já está aqui comigo. Olha para cá. Eu quero que você pare para pensar, e para tentar entender de onde vem a ansiedade. Qual é a origem dela? Onde ela nasce como fonte? De onde que vem essas sensações, né? Essas reações físicas que uma pessoa que está sofrendo um ataque de ansiedade, ela está sentindo? De onde que vem essas reações fisiológicas? Essa sensação de falta de ar, essa hiperventilação, né? Sudorese, a mão suando muito, uma sensação de que está suando frio, o aumento da frequência cardíaca. De onde que vem essa ansiedade? E de onde que vem essas reações físicas, né? De como ela acontece, como ela aparece, por que as pessoas que estão passando por uma situação de ansiedade, por que elas começam a ter essas reações físicas, essas reações fisiológicas, né? Por quê? Como isso ocorre? Como isso acontece? É engraçado, é uma coisa muito engraçada, é muito comum, isso é muito comum, uma pessoa que ela está sofrendo uma crise de ansiedade,
Na cabeça dela, ela está sentindo todos esses sintomas, né? Ela está tendo sudorese, ela está tendo suor, ela está hiperventilando, ela está achando que ela vai morrer, o coração dela está acelerado, então ela está achando que ela está tendo um treco. Ela acha literalmente que ela vai morrer. Ela pensa literalmente que ela vai morrer. E aí, quando você corre com essa pessoa para o hospital, aí você chega lá no hospital, vão aferir a pressão dela tá ok, vão ver os batimentos cardíacos dela, o batimento cardíaco dela tá ok, sabe? Ela não tem absolutamente nada, mas ela jura que ela está sentindo todos esses sintomas. E de onde vem isso? Como é que isso ocorre? Presta atenção, por favor, presta atenção. Essas reações fisiológicas, né? Essa sensação de falta de ar, todas essas coisas que eu mencionei aqui, as emoções completamente desequilibradas, ela vai envolver um processo. Ela está envolvida dentro de um processo. Que processo que é esse? É um processo psicológico e um processo fisiológico. É um processo psicológico e é um processo fisiológico. É por isso que, popularmente, essas doenças, elas são chamadas de doenças psicossomáticas. Popularmente, elas são chamadas de doenças psicossomáticas. Esses são dois vernáculos gregos. Vem de psique mais soma. Psique significa mente ou alma em algumas traduções. E soma não é de somar, não é de adicionar. Soma no grego é corpo, tá bom? Então é daí que vem a palavra psicossomático, popularmente conhecido como as doenças psicossomáticas, que são aquelas enfermidades que elas começam na mente e vão refletir no nosso corpo. A gente sente essa sensação de hiperventilação, a gente sente essa sensação de que o nosso batimento cardíaco está acelerado, sudorese, suor, que a gente está passando mal, que parece que a gente vai ter um treco, a gente está sentindo isso no nosso corpo. Por quê? Porque isso nós chamamos de somatização. Então, existe um processo mental que está envolvido nessa situação, tá? Existem fatores externos que engatilharam essa ansiedade. Já vou explicar e você vai entender. Então, primeiro, isso vai acontecer na tua mente, tá? Ela vai acontecer na tua mente. Na medida que você não consegue controlar isso, ao passo que o nível de ansiedade, de preocupação, de medo antecipado, de situações catastróficas antecipadas, de coisas que estão no campo do futuro, mas que ainda não aconteceram, mas que começam a trabalhar na sua mente. Na medida que essas coisas vão tomando espaço na tua mente, isso vai refletir no seu corpo. Por isso, psicossomáticos. Psique, mente, soma, corpo, tá bom? Então, é um processo psicológico e um processo também fisiológico. Ou seja, nós estamos falando de doenças, entre aspas, tá? Nós estamos falando de transtornos que começam na mente, eles começam na mente e eles vão refletir no nosso corpo. Como que ele começa na nossa mente? Na maioria das vezes, é uma leitura descompensada. Uma leitura descompensada e desajustada da realidade, sabe? Você está vivendo uma situação e você olha para aquela situação de uma forma catastrófica, né? Você está um exemplo assim,
que nós estamos vivendo agora em meio à Covid-19. Nós estamos vivenciando isso. Alguém pode engatilhar essa ansiedade quando ela pensa assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Nós estamos em quarentena. Em quarentena, agora a empresa que eu trabalho, ela suspendeu os trabalhos e disse para a gente ficar em casa. E agora eu estou aqui em casa. Só que a empresa não está produzindo mais nada. E a empresa não vai conseguir se manter se o comércio não for aberto. E a empresa vai me mandar embora. E se eu for mandado embora, como que eu vou pagar o meu aluguel? Como que eu vou pagar a escola da criança? Como que eu vou pagar a luz? Como que eu vou comer? Como que eu vou beber? A pessoa, ela vai antecipando esses acontecimentos catastróficos e aí ela vai entrando no processo de ansiedade. E logo esse processo de ansiedade vai reverberar no seu corpo, vai somatizar no seu corpo, porque ela vai se entregando a essa leitura descompensada e desajustada da realidade. Ou seja, existe uma coisa acontecendo existe uma coisa ambiental acontecendo, existe uma situação ambiental acontecendo, existe a Covid-19, por exemplo, acontecendo, existe a quarentena acontecendo, existe, mas a partir dessa existência real, eu começo a fazer uma leitura surreal. Eu começo a fazer uma leitura descompensada disso. Eu começo a antecipar eventos catastróficos que estão no futuro, que estão dentro do campo da hipótese, da possibilidade, que podem acontecer, mas que não significam de que irão acontecer de tal modo. Mas o problema é que eu faço essa leitura errada, eu me entrego a isso. E aí, ela vai começar na mente, porque você vai começar a processar essa informação, né? Você vai ter esse processo psicológico, e logo esse processo psicológico ele vai reverberar no seu corpo. E é engraçado que já dizia o filósofo romano Juvenal, no primeiro século antes de Cristo, ele já dizia algo interessante. Eu estou arriscando aqui em inglês, latim, mas enfim, vamos lá. Ele dizia assim, mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano. Isso está em latim. E o que ele dizia? O que esse filósofo dizia? Esse filósofo dizia, mente sana. Uma mente sã dentro de um corpo são. Uma mente sã dentro de um corpo são. É exatamente isso. É exatamente quando nós estamos falando de transtornos psicossomáticos, a gente precisa entender. A gente precisa entender que algo que começa na mente, ele precisa ser ajustado na mente. Entende? Por quê? Porque se você tem uma mente sã, obviamente você terá um corpo são. Isso é um fato. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. O que você não conseguir resolver aqui, vai estourar aqui. Mais cedo ou mais tarde. Nós estamos vivendo uma realidade disso que eu estou falando, né? As pessoas, elas estão sofrendo esse século presente, as doenças do século são as doenças psicossomáticas. Então, o que você não consegue resolver aqui, mais cedo ou mais tarde, ele vai estourar aqui no seu corpo. Tem uma frase, anota isso que eu estou falando, anota isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, se você não controlar, a sua mente, ela vai controlar você. Se você não controlar a sua mente, ela vai controlar você. É algo do tipo assim, ó. É algo do tipo assim. Se você não controlar as suas emoções
elas irão te controlar. Eu gosto dessa imagem aqui, ó. Eu gosto muito dessa imagem. Veja só. Grava isso. Domine os seus pensamentos, ou eles vão devorar você. Domine os seus pensamentos, ou eles vão devorar você. Quando eu estou falando de transtornos psicossomáticos, eu estou falando de transtornos de doenças que começam na mente e que vão estourar no corpo. Não são de enfermidades, uma infecção. Não estou falando de uma enfermidade que ela vai estourar no teu corpo e vai afetar a tua mente, embora isso possa acontecer. Mas o grave da ansiedade ou dos transtornos mentais é que nós estamos falando de situações que acontecem na nossa mente e que elas vão estourar aqui, elas vão estourar no nosso corpo. Existe algo interessante, Provérbios capítulo 4 e o versículo 23, fica comigo, por favor, que eu preciso te ajudar. Mas eu tenho que te explicar essas coisas, você precisa entender. Tem que ser um conteúdo que faça sentido para você. Se não fizer sentido para você, você não consegue aplicar isso na tua vida. Então, tem um Provérbios que diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Provérbios 4, 23, na linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida ela será dirigida pelos seus pensamentos. Então, observe, note que isso está escrito na palavra de Deus. O cuidado que você precisa ter com a sua mente. Se nós estamos falando de situações, se nós estamos falando de doenças ou de transtornos que começam na nossa mente, então a gente precisa se preparar. A gente precisa, de uma forma muito, muito precisa, se preparar para assumir o controle da causa. O que você não resolve aqui vai estourar aqui. Se você não dominar os teus pensamentos vão te dominar. A tua mente vai te dominar. Eu vou explicar isso. Né? Se você não controlar os teus pensamentos, eles vão te devorar. Então, tudo está acontecendo aqui, ó. É aqui que você vai precisar entender, se preparar para você conseguir lidar melhor com essa situação. Então, esses exemplos que eu usei aqui agora, foi para quê? Foi para que você entenda, escreve isso, entenda, que a ansiedade, ela vai começar na mente, em virtude de uma leitura descompensada e distorcida da realidade, somatizando no teu corpo. Vou repetir. Tudo isso que eu falei para você agora, cuide da tua mente, domine os teus pensamentos, controle a tua mente. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai começar no processo psicológico, ela vai começar na sua mente, em virtude de uma leitura descompensada e distorcida da realidade, podendo, então, somatizar no teu corpo. Tá claro isso para você? Você consegue entender isso? Você faz uma leitura de algo que está acontecendo, como eu já citei, Covid-19, tá? Nós temos o Covid-19. E aí, estamos contextualizados, estamos num isolamento social, esse seria o melhor termo, estamos num isolamento social, muitas empresas pararam com as suas atividades, e isso, aí você começa a antecipar
episódios, acontecimentos catastróficos, né? Diante dessa leitura descompensada e distorcida. Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? A empresa vai parar, a empresa vai fechar as portas, ela vai me mandar embora, eu já estou com uma idade avançada, vai ser horrível para eu arrumar emprego, eu não vou ter dinheiro para pagar o meu aluguel, eu vou ser despejado da minha casa, e você vai sendo completamente consumido por um episódio catastrófico que você antecipou, trouxe para dentro da sua mente. E aí isso vai somatizar no teu corpo, tá bom? Então entenda, é por isso que eu estou falando, é por isso que eu estou batendo nessa tecla para você entender que a natureza da ansiedade, ela vai começar aqui, tá? Você sujeito, você é inserido num ambiente, tá bom? Inserido num ambiente. Você existe e convive numa comunidade, numa cidade, num bairro. Então, você está inserido nesse ambiente. A leitura descompensada e desajustada da realidade pode fazer com que você antecipe pensamentos catastróficos. E esses pensamentos catastróficos, adivinha o que eles vão fazer? Vão gerar em você ansiedade. E esse nível de ansiedade vai crescendo e vai começar a somatizar no teu corpo. Aí uma pessoa que vai passar ou que vai enfrentar uma crise de ansiedade, ela vai começar a hiperventilar. Aí ela percebe no corpo dela que ela está hiperventilando, daqui a pouco ela pensa assim, meu coração está acelerado. Meu coração está acelerado, eu estou passando mal, a minha mão está suando, eu estou suando frio, socorro, eu vou morrer. Tudo isso por quê? Porque ela antecipou pensamentos. Alguns dias atrás, eu atendi uma pessoa no meio de uma crise. E aí, eu vou falar para você como a gente faz para tirar a pessoa da crise. E no meio dessa crise, para poder tirar essa pessoa dessa crise, eu perguntei para ela, você lembra de alguns minutos antes, o que você estava pensando? Minutos antes de você entrar na crise, o que é que você estava pensando? Aí ela disse assim, estava pensando na vida, eu estava pensando no meu futuro, eu estava pensando no que vai ser no amanhã, eu estava pensando como que eu vou viver, como que eu vou sustentar, como que a minha vida vai ser. Aí ela estourou numa crise de ansiedade. Eu estou passando mal, e graças a Deus e ao conhecimento que nós temos adquirido já ao longo da graduação, que nós estamos nos empenhando para a gente conseguir contornar aquela situação, conseguir acalmar aquela pessoa, né? Ela saiu daquela crise e tem coisa que eu vou explicar para você como é que a gente vai fazer. Mas primeiro eu preciso fazer você entender o que é que está acontecendo com você. Primeiro você tem que entender o que é que está acontecendo comigo, para depois você entender o que é que você vai fazer para poder controlar o que está acontecendo com você. Então não adianta nada eu vim aqui e não explicar para você, não trazer para você um processo cognitivo do qual você possa entender. Eu sei que na medida que eu estou falando aqui, muita gente lá, não, é isso mesmo, é assim mesmo, foi assim que começou. Né? Na minha visão periférica, eu não estou olhando diretamente, mas eu estou vendo a Paloma por várias vezes ela acenando com a cabeça e confirmando exatamente isso que eu estou falando. Por quê? Porque é um quadro de ansiedade. Um quadro de ansiedade, ele vai ter algumas variações? Vai, mas, a grosso modo, eles serão bem parecidos, né? Digo, terá algumas variações? Sim, mas, de modo geral, os sintomas, eles são bem parecidos, tá? Então, o que eu queria que você entendesse é que a ansiedade, ela vai começar na sua mente por causa de uma leitura descompensada e desajustada da realidade, onde eu posso antecipar eventos catastróficos e me entregar a eles, e de modo que, conforme o nível dessa ansiedade ela vai crescendo, o que isso vai acontecer?
isso vai ser somatizado. Quando eu estou falando somatizado, eu estou falando que soma no grego é corpo, gente, tá? Então, somatizado, sintomas aqui no nosso corpo. Agora, olha para cá, por favor, que você tem que entender isso, você precisa entender isso aqui. Como funciona esse processo? Responda para mim aí, porque o pessoal vai olhar para mim. Fez sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês conseguiram entender? Dá um joinha, dá um sim, né? Se você conseguiu entender, se você está conseguindo acompanhar, eu não vou conseguir parar para fazer as respostas, para responder as perguntas, porque senão eu não consigo desenvolver o tema, tá? Mas eu preciso que você me dê uma resposta. Conseguiu entender até aí? Tá claro isso aí? Né? Fez sentido isso aí para você? Legal. Então, a ansiedade é um processo psicológico e fisiológico. Por quê? Porque ele vai começar na sua psique, por isso psicológico, e vai estourar no seu corpo em muitos casos, tá? Será somatizado. Agora, olha para cá, por favor, eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. Preste bastante atenção. Não durma agora. Não pense, não antecipe nenhum evento na sua mente agora. Não pense em absolutamente nada. Tente manter a sua concentração aqui. Então, veja só. Agora eu vou tentar explicar para você como acontece esse processo psicológico e fisiológico. Eu vou tentar explicar para você psicológico e fisiológico. Depois, se você quiser esse material, eu vou apostilar esse material e aí eu vou disponibilizar ele para você, tá bom? Então vamos lá. E fisiológico, nós estamos com mais ou menos uma média de quantas pessoas aí? 22 pessoas. 25. A gente precisava subir esse número de pessoas aí, irmãos. Ver se a gente consegue subir esse número de pessoas. Compartilha, marca alguém e vamos lá. Mas não deixa de prestar atenção. Pelo menos você vai ser alcançado, você vai ser instruído, você vai ser abençoado. Tá vindo coisa boa para cá. Como funciona? Ei, como é que funciona esse processo psicológico e fisiológico? Psicológico e fisiológico. Dentro de você, tá? Dentro de você, falando fisiologicamente, biologicamente, dentro de você, você vai ter uma central de comandos. Você vai ter uma central que organizadamente comanda tudo em você, no seu corpo. Esta central de comando, sabe como ela é chamada? Ela é chamada de sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Você tem o sistema nervoso central dentro de você, que compreende o quê? O teu encéfalo, popularmente conhecido como cérebro. Eu não vou falar sobre telencéfalo, não vou falar sobre diencéfalo, né? Não vou falar sobre cerebelo, não vou falar sobre a estrutura do telencéfalo, porque senão a gente complica a coisa, tá? Mas eu vou usar, popularmente você chama de cérebro. O que está aqui dentro da sua caixa craniana, você chama de cérebro. Mas a gente sabe, né, estudando a neuroanatomia, ou quem já estudou biologia, sabe que nós temos aqui algumas estruturas, e o cérebro, o diencéfalo, o telencéfalo, enfim, o cerebelo, etc. e tal. Mas tá, vamos lá, cérebro. Você tem o teu cérebro, tá bom? Que ele é chamado de sistema nervoso central, porque está no centro de toda a sua estrutura biológica, no centro, então você tem o teu cérebro.
o teu cérebro, ele vai ter uma estrutura, que vai descer por dentro da sua coluna vertebral, que é chamado de medula, tá? Então, ela é, popularmente falando, é como se fosse uma continuação do cérebro para dentro do seu corpo. Então, você tem um cérebro, tá? Você tem um cérebro, e o cérebro, ele vai ter uma continuação para dentro da sua espinha, para dentro da sua estrutura espinal ou espinhal. É como se fosse popularmente, academicamente a gente vai usar outro termo, mas popularmente é como se fosse uma continuação do teu cérebro, tá? Este é chamado de sistema nervoso central. Sistema nervoso central, popularmente, meu cérebro e a minha medula óssea. Sistema nervoso central. E aí, do lado de fora da sua coluna vertebral, do lado de fora, saindo para fora, não ali dentro da medula, para fora, você vai ter um outro sistema que é chamado de sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico. Então, você tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vou explicar isso aqui popularmente, vai ficar fácil para você. Por exemplo, o sistema nervoso central é o teu encéfalo, ou o teu cérebro, tá? Popularmente falando, o teu cérebro, com a continuação dentro da sua estrutura, da sua coluna, da sua espinha, que é a medula. Esta é o sistema nervoso central. Por que ele é central? O teu pulmão, ele está dentro da tua coluna vertebral? Não. O teu fígado está dentro da tua coluna vertebral ou está dentro do teu cérebro? Não. O teu rim está dentro da tua coluna vertebral? Não. Não. Os teus órgãos, eles estão pelo lado de fora. Eles estão na periferia do seu corpo. Não é de fora não, né? De fora da sua coluna vertebral. Não, o órgão não está do lado de fora do seu corpo, não. Falando dentro da sua coluna vertebral. Então, mas os seus órgãos, eles estão espalhados pelo teu corpo e fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso central, ele está conectado ao sistema nervoso periférico. Vou simplificar isso aqui. O que eu estou querendo dizer é que o teu sistema nervoso central e o teu sistema nervoso periférico são eles que controlam a bagaça toda. São eles que controlam absolutamente tudo. Você vai receber estímulos do ambiente e então esses nervos sensoriais vão receber esse estímulo, vão trazer para dentro do sistema nervoso periférico e sistema nervoso central, e o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico vão dar uma resposta. Então, o teu cérebro, o teu sistema nervoso central, o teu sistema nervoso periférico vai dominar a bagaça toda. Vai dominar absolutamente tudo, tá bom? Deixa eu apresentar você por dentro para você se conhecer. O sistema nervoso central, olha para cá, por favor. O sistema nervoso central, encéfalo, cérebro e medula óssea. O sistema nervoso periférico, eles são formados por nervos. O sistema nervoso periférico são formados por nervos.
nervos cranianos e nervos motores. Eu esqueci o nome agora. Venha para cá, nervos espinhais ou nervos raquidianos. Vamos lá, para entender, por favor. Sistema nervoso central, cérebro, medula óssea. Sistema nervoso periférico, nervos cranianos e nervos espinhais. Os nervos cranianos vão sair do crânio para inervar a musculatura e os nervos espinhais ou espinal, eles vão sair da sua espinha, tá? Você por dentro é isso aqui, ó. Vamos lá, coloca aí para mim. Olhe nessa imagem. Olhe bem essa imagem. Você tem ali o encéfalo, o cérebro, né? Você tem o cérebro. E aí você tem no centro. Pode continuar mostrando para eles. Deixa mostrando que eu quero explicar. Então você tem o cérebro e aí você tem a sua coluna vertebral. Dentro da sua coluna vertebral está a medula. Sistema nervoso central, porque está no centro. E aí você vai ter os nervos, pode continuar mostrando. E aí você vai ter os nervos. Esses nervos, eles são chamados, divididos em duas partes. Nós temos os nervos cranianos, tá? Que são 12 pares, e nós temos os nervos espinhais, que saem da espinha. Os nervos cranianos saem do crânio e os nervos espinhais saem das espinhas para poder inervar os músculos. Então, são por esses nervos que serão transmitidos impulsos elétricos e todas as reações e todas as sensações que você vai ter serão controladas por esses caras, tá bom? Agora, olhe para cá. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá, por favor. Esse sistema nervoso periférico, os nervos, os glândulos, né? Esse sistema nervoso, olha só, esse sistema nervoso periférico, o que acontece? Eles estão completamente conectados aos seus músculos, completamente conectados às estruturas do seu corpo, tá? E essa estrutura, né, que vai trabalhar diretamente na sua movimentação, essa estrutura, preste atenção, o que vai acontecer? Parte desse sistema nervoso periférico, eu estou tentando explicar para você de uma forma mais popular. Parte desse sistema nervoso periférico é assim, parte você controla ele e parte você não controla. Você não tem, digamos assim, consciência dele. O termo técnico seria somático e parasimpático, mas eu não vou entrar aqui, porque senão eu vou dar nó. O que eu preciso que você entenda é que você tem um sistema nervoso central, tá? Você tem vou falar assim, você tem o seu sistema que comanda tudo em você. Aí, esse sistema, parte desse sistema, você vai ter comando sobre ele. Parte desse sistema, você vai ter comando sobre ele. E parte desse sistema, a outra parte, você não vai ter comando. Ele vai funcionar de forma automática, tá? Por isso também é conhecido como sistema autônomo. Vou te explicar e agora vai fazer sentido. Eu sei que é complicado, mas eu vou explicar para você e agora vai fazer sentido. Por exemplo, existem movimentos que você tem consciência dele, que você controla, tá?
eu vou levantar a minha mão. Eu vou levantar a minha mão. Aqui, ó. Eu levantei a minha mão. Eu tenho controle sobre isso. Eu tenho consciência sobre o que eu estou fazendo. Entendeu? Academicamente seria o sistema periférico somático, né? Então, eu tenho controle motor. Eu tenho controle motor. Vou levantar a minha mão. Levantei a minha mão. Vou virar o rosto. Vou virar o rosto. Eu tenho controle. Mas existe um funcionamento em mim que eu não tenho consciência dele, eu não tenho controle dele. Nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Lembrando para os acadêmicos de plantão que eu estou usando a linguagem popular, a linguagem mais popular possível para poder alcançar os meus amigos aí. Então, existe uma parte, olha para cá, existe uma parte do nosso corpo que a gente não tem consciência, que a gente não consegue controlar. Por exemplo, o seu pulmão, tá? Você tá vendo essa live e você está respirando. Você está vendo essa live e você está respirando, tá? Só que você não está fazendo isso conscientemente, né? Inspira, pulmão, inspira agora. Pulmão, expira agora. Pulmão, inspira agora. Pulmão, expira agora. Pulmão, inspira agora. Pulmão, expira agora. Você não está fazendo isso. Porque existe um sistema autônomo que está acontecendo em você automaticamente, né? O seu fígado, né? O seu intestino, provavelmente você comeu alguma coisa, né? Você tomou alguma coisa, você comeu alguma coisa, e o seu aparelho digestivo pode estar funcionando, mas você não está lá controlando o seu aparelho digestivo. Você não está lá, não, agora vai lá, estômago, separa os nutrientes necessários para o meu corpo. Não, separa esse. Não, agora esse aí não. Esse aí manda para o intestino. Agora esse aí vai virar... Você não está controlando isso. Isso está acontecendo automaticamente. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que o teu sistema nervoso central, o seu centro de comando, existem coisas que você tem consciência do que está acontecendo, mas existem coisas que estão acontecendo dentro de você automaticamente. Você não está agora falando assim, vai coração, bombeia sangue, vai, enrijece, relaxa, enrijece, relaxa, enrijece, relaxa. Você não está fazendo isso. Existe dentro de você um sistema nervoso autônomo. E isso está acontecendo dentro de você. Então, como que funciona esse processo que vai envolver o processo psicológico e o processo fisiológico? Como é que isso vai acontecer? Olha para cá, por favor. Vou trazer uma linguagem agora menos descomplicada. Bom, nós temos diante de nós, dentro de nós, nós temos na nossa estrutura, na nossa existência, nós temos aquilo que nós chamamos de instinto de preservação da espécie. Instinto de preservação da espécie. Eu preciso que você fique até o fim, pelo amor de Deus. Deixe de ser preguiçoso. Vamos lá comigo. Fala que aqui vai acabar, mas já vai reiniciar. O Insta vai acabar. Já está dando uma hora? Sangue de Jesus tem poder. O Insta vai terminar, mas já vai voltar. Ele vai terminar e vai voltar. Você precisa ficar comigo, que eu estou chegando em partes que, olha, você não vai se arrepender. Eu garanto para você. Espera que a gente vai reiniciar. Instagram sendo reiniciado. Instagram sendo reiniciado. Vamos lá. Cara, eu já falei 1 hora. Meu Deus do céu. Era só as pessoas.
No que, galera? Galera tá voltando, vamos lá. No Facebook estamos com quanto? 21 agora. Então tá bom, vamos ficar assim. Amém. Vamos abençoar as pessoas que estão aí conosco. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Nós temos, na nossa existência, nós temos aquilo que nós chamamos de instinto de preservação da espécie. Tá bom? Nós temos isso dentro de nós. Instinto de preservação da espécie. Não vai acabar a bateria desse meu celular, não? Instinto de preservação da espécie, tá? É engraçado que quando a gente vai falar teologicamente, né? Teologicamente a gente vai falar que Deus colocou esse instinto de preservação da espécie. Nós temos um mecanismo de defesa dentro da gente, né? Nós temos toda uma estrutura de medo, de receio, de preocupação, que eles servem para proteger a nossa vida, né? Você, quando está dirigindo um carro em alta velocidade e você vira uma curva, de repente você sente um medo, você que está dirigindo, você sente um medo, você pisa no freio, né? Você vai mais devagar, você sente que o teu coração acelera, você sente que você tomou um susto por causa de um carro que cruzou na tua frente, né? Então você vai tomar medidas, que essas medidas elas vão proteger a sua vida. Instinto de preservação da espécie. Então, quando nós falamos de forma teológica, nós entendemos que Deus configurou isso em nós. Quando a gente vai falar pelo viés da ciência, né, a ciência vai dizer que foi a natureza, a ciência vai dizer que foi a seleção natural darwiniana. Tudo bem, né? Enfim, é a forma que ela tem para explicar. Mas o fato é que nós temos mecanismos de defesa que são instinto de preservação da nossa espécie. Por exemplo, olha só, eu vou contar para você uma situação. Preste bem atenção para a gente depois costurar isso aqui no final. Lá nos primórdios, né, o homem primata, o homem da caça, o primitivo, quando ele saía para caçar, preste atenção, quando ele saía para caçar, pegava o seu arco e flecha, alguma coisa assim, ele, né, saía com a intenção de caçar, e aí na hora que ele já estava com a sua atenção redobrada, porque ele está procurando a caça, tá? Imagine que esse caçador, agora, ele é surpreendido com a caça aparecendo na frente dele. Ele percebe a caça na frente dele. E ele toma um susto, né? Uma resposta reflexo. Ele toma um susto. E na hora que ele toma um susto, o que vai acontecer? Nessa mesma hora, ele já começa a respirar mais forte. Ele começa a respirar mais forte, tá? Ele percebe que o seu batimento cardíaco ele fica mais acelerado, ele sente a sua boca seca, né? Ele percebe que houve alguma alteração no seu corpo. Por quê? Porque a partir do momento que ele teve o estímulo externo é a caça apareceu. A caça apareceu na frente dele. E na hora que a caça apareceu na frente dele, ele fez essa interpretação. Ele viu a caça e aí ele interpretou todo o sistema nervoso central e periférico, né? Inteligentemente vai interpretar aquele momento, aquela situação, e aí ele começa a ter alterações no seu corpo. Ele percebe que a tua respiração ela fica mais ofegante, agora ele sente um pouco de tremor na mão, na flecha, ele percebe que a boca dele está um pouco seca, porque o que está acontecendo com ele? Está acontecendo com ele um processo psicológico e fisiológico. Ele viu a caça, e agora ele entra
num processo de estresse. Porque o que está acontecendo aqui? O sistema nervoso dele, tanto central como periférico, está preparando o corpo dessa pessoa para ele dar uma resposta para o ambiente. Então, na medida que ele começa a sentir essas alterações, é o sistema nervoso central e periférico que estão atuando para que ele dê uma resposta. E o sistema nervoso central e periférico está preparando este homem para quê? Para ele dar duas respostas. Que resposta que é? Ou a resposta de enfrentamento, para ele enfrentar a caça e para ele matar a caça, ou então para ele fugir, para ele correr. Então, a partir do momento, preste atenção, a partir do momento que ele se depara com essa situação de estresse, a caça, este estímulo externo, a caça, e o que vai acontecer? O seu batimento cardíaco vai aumentar, tá? O seu batimento cardíaco vai aumentar, a sua respiração ela vai ficar mais ventilada, a sua corrente sanguínea ela vai começar ela vai começar a ser mais rápida nas suas veias, vasos, etc. e tal, né? Vai haver um fluxo maior de sangue na sua musculatura, por quê? Porque o teu sistema nervoso central e periférico está preparando você ou para matar a caça ou para fugir da caça. Só que toda essa preparação que aconteceu no teu corpo não foi porque você quis, foi porque o sistema periférico, o sistema nervoso periférico, ele foi acionado. A parte autônoma, a parte que você não controla, né? Não foi você que conscientemente quis aumentar o seu batimento cardíaco, não foi você que conscientemente quis ventilar a sua respiração, não foi você que conscientemente fez com que os seus músculos ficassem mais enrijecidos. Não, isso aconteceu automaticamente, por causa do teu sistema nervoso central trabalhando junto com o teu sistema nervoso periférico. Então, isso aconteceu automaticamente. Por quê? Porque assim que o teu sistema central percebeu que você está numa situação de estresse, então ele precisa preparar o teu corpo para dar uma resposta. E a resposta seria o quê? Matar a caça ou fugir da caça. Existem alguns casos que o nível de ansiedade é tão grande que a pessoa, ela paralisa. Ela simplesmente paralisa. Ela fica simplesmente paralisada. Mas o que eu estou querendo explicar para você é que houve um processo psicológico e fisiológico. No processo psicológico, o que aconteceu? Ele viu a caça. Ele viu a caça, o estímulo externo. Quem está entendendo, diga amém aí. Manda um joia. Então, vamos lá. O processo psicológico, ele viu a caça, ele viu a caça, tá? Ele viu. Assim que ele viu, então a caça, ela é recebida por seus receptores, pela sua visão, tá? Então, é um processo cognitivo, Ele interpretou aquilo ali. Então, agora o seu corpo vai se preparar para responder. E isso vai acontecer automaticamente. O corpo dele vai ser preparado para duas coisas, ou para enfrentamento ou para fuga. Agora aqui, pelo amor de Deus, de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, aqui é que está a sacada da coisa. Aqui é que eu quero que você entenda. Aqui é que eu quero que você entenda. A grande sacada da coisa é o seguinte, é que perceba que a caça na nossa história aqui, ela era uma história real, tá? Ele viu a caça, processo cognitivo, interpretou, e aí todo o seu sistema nervoso central e periférico vai preparar o corpo para uma resposta. Só que tem uma coisa interessante, muito interessante. Escuta,
Preste atenção, por favor. Quanto aos nossos pensamentos, dependendo da intensidade desse pensamento, o seu corpo automaticamente vai começar a se preparar para dar uma resposta para o que você está pensando. Por isso que no meio de uma crise de ansiedade, você começa a ter sudorese, você começa a sentir tremor, você começa a sentir que a tua frequência cardíaca foi aumentada. Porque dependendo da intensidade do teu pensamento, o teu corpo vai começar a se preparar para dar uma resposta, para responder o ambiente. Aqui, ó, presta atenção, por favor, porque por mais inteligente, presta atenção, em nome de Jesus, porque por mais inteligente que seja o teu sistema nervoso central, o teu sistema nervoso periférico, por mais inteligente e fantástico que seja o teu cérebro, ele não consegue interpretar, ele não consegue separar com nitidez o que é real e o que é imaginário. Cheguei no centro da ansiedade. Quando você começa a produzir pensamentos, quando você começa a antecipar pensamentos catastróficos, quando você começa a produzir uma cena na tua cabeça e você vai se entregando aquilo ali, conforme a intensidade desse pensamento vai se propagando no seu sistema nervoso central, essa imagem, essa cena que você está vendo, sabe o que vai acontecer? O teu corpo vai começar a se preparar para responder aquilo que você está imaginando na sua cabeça. Por quê? Porque o teu sistema nervoso central não consegue separar com nitidez o que é real e o que é imaginário. Então, se o teu sistema nervoso central e o seu sistema nervoso periférico, diante de uma realidade, ele se prepara para emitir uma resposta, diante de algo imaginário, automaticamente ele também vai se preparar para dar uma resposta. É por isso que você é somatizado. É por isso que você vai sentir coisas no teu corpo. É por isso que você vai sentir o seu batimento cardíaco mais intenso, a sua respiração ventilada, sudorese na tua mão. É por isso que você... Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você é porque você criou na tua vida um acontecimento tão extraordinário que aí o teu sistema nervoso ele não consegue separar com nitidez o que é real e o que é imaginário. É aí que desencadeia a crise de ansiedade, gente. É aí que vai acontecer a crise de ansiedade. Por exemplo, você já discutiu com alguém na sua mente? Já, né? Eu sei que já. Altas tretas aqui, parceiro. Aqui, ó, acontece, já briguei tanto com você que está me ouvindo aqui na minha mente, que quando eu já fui para conversar com você, eu já tinha todas as respostas. Por quê? Porque eu já tinha discutido com você primeiro aqui. Você já discutiu com alguém na sua mente? Já. Você já percebeu que você vai criar uma situação, não é isso, Balão? Você vai criar uma situação, aquele cenário, né? E aí você está ali discutindo com a pessoa, e a pessoa fala uma coisa, e você fala outra, e a pessoa fala uma coisa, e você fala outra. Daqui a pouco você já está mordendo os lábios, daqui a pouco você já está mordendo o canto da boca, daqui a pouco você já está... Você entendeu? O que é isso? Ansiedade! É o teu corpo sendo preparado para dar uma resposta para aquilo que está na tua imaginação, porque o teu sistema nervoso central e periférico não consegue separar com nitidez o que é real e o que é imaginário, gente. Rapaz, eu estou pensando, eu como psicólogo, eu vou... Meu pai do céu, porque eu sou muito intenso.
Mas quem conseguiu entender aí, dá um joia. Né? Todo mundo dá um joia. Quem conseguiu entender? Eu estou explicando para você como que funciona esse processo psicológico, esse processo somático. Por exemplo, aqui, ó, estamos com quantas horas? 1h20. Vamos lá. Vamos ver aqui se a gente consegue caminhar para... Se você aguenta ficar aí mais um pouquinho, para a gente fechar 2 horas, que eu não vou conseguir terminar, obviamente. Mas vamos lá. Então, olha só, se você começar a pensar, a galera tá entendendo? Se você começar a lembrar de uma situação que te feriu muito, de uma situação que te machuca muito, se você começar a lembrar de uma situação que, sabe, uma discussão que você teve com o teu pai, uma discussão que você teve com a tua mãe, com o teu marido, alguém que tinha... que era muito significativo para você, se você lembrar daquele momento, daquela discussão que vocês tiveram, você vai lembrando de cada palavra, vai lembrando de cada gesto, vai lembrando de cada coisa, aí você começa a sentir raiva, você começa a sentir ódio, aí você começa a ficar triste, você perceba que vai alterando todo o teu comportamento emocional. Daqui a pouco você está triste, estressado, com raiva, cheio de ansiedade. Por quê? Porque isso, o teu corpo vai começar a responder. Por isso que você sente, pastor, quando eu estou tendo crise de ansiedade, por que o meu coração parece que está batendo mais forte? Por que eu estou suando? Por que eu estou... Por quê? Porque o teu corpo está se preparando, ou para você enfrentar a situação, ou para você fugir. Só que num caso de ansiedade, não tem caça. Num caso de ansiedade, é surreal. No caso de ansiedade, você antecipou eventos catastróficos que você criou na tua mente. E aí o teu corpo começou a se preparar para você responder àquela guerra que estava na sua mente. Então, como que a gente consegue resolver isso? Uma crise de ansiedade. Mas primeiro você precisa entender aqui, ó. Seu pior inimigo não é quem te causou mal, mas você mesmo que revive esse mal mentalmente inúmeras vezes. Eu vou repetir. Seu pior inimigo não é quem te causou mal, mas acaba sendo você que acaba revivendo isso inúmeras vezes mentalmente. E aí isso vai produzir em você o quê? Ansiedade. O seu corpo vai se preparar, porque vai chegar num nível de estresse muito grande, de modo que você perde o controle. Como a situação ela não é real, como a situação ela não é real, você não vai fugir, você não vai lutar, toda essa energia gerada no seu corpo, ela vai perder o controle dentro de você. Acabou. Crise de ansiedade. Entende? Então, esse é a grande questão da crise de ansiedade. Agora, como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue controlar isso? Como é que a gente consegue... Como a gente vai se comportar diante de alguém que está tendo uma crise de ansiedade? O que fazer diante de uma crise de ansiedade? O que fazer? Ou se você está tendo uma crise de ansiedade, ou se alguém que você conhece está tendo uma crise de ansiedade. Porque às vezes você pode não sofrer de crise de ansiedade, mas às vezes você conhece alguém, às vezes você convive com alguém que tem crise de ansiedade. Às vezes o teu parceiro, a tua parceira, né, tem esse problema. Então é importante que tanto você que sofre dessa situação, como também alguém que convive com uma pessoa que passe por isso. O que fazer?
Isso aqui é para a gente terminar. O que fazer? Pegue um papel e uma caneta. Por favor. Eu vou passar para você técnicas do que você pode fazer quando você estiver sofrendo uma crise de ansiedade generalizada. Isso também serve para pânico, tá? Para uma crise de pânico. E isso também serve para você que convive com alguém que luta com isso, tá? Então, o que fazer? Você vai escrever um acrônomo. Papel e caneta. Você vai escrever assim, ó. Isso aqui é um acrônimo, que se você sabe, legal. Se você não sabe, depois você procura aí no Google. Você vai escrever a palavra acalme-se, só que de pé. Não escreve ela convencionalmente, não. Você escreve ela de pé. Tá bom? Você vai escrever a palavra acalme-se, letra embaixo de letra. Tá bom? Entendeu? Dá um joia aí. Quem entendeu, dá um joia. A embaixo do A, C embaixo do C, outro A embaixo do A, L, tá? E assim sucessivamente. Você vai escrever acalme-se. É uma palavra, foi uma palavra formada, ela formou uma palavra chamada acalme-se. Essa é uma técnica que ela foi formada propositalmente, com essa palavra aqui, acalme-se. Só que cada letra, tanto A, como C, como o outro A, como E, como M, como E, como S, como E, ela representa uma técnica. Você tem uma técnica para aplicar quando você está no meio de uma crise de ansiedade, tá? Então, vamos lá. O que significa, vamos supor, você entrou em crise de pânico, tá? Você entrou numa crise de pânico, ou você está com alguém, que está sofrendo essa crise de pânico. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar essa técnica do acalme-se. Na letra A, o que significa a letra A? A letra A significa aceitação. Escreva, aceitação. O que isso significa? Bom, aceitação. Para eu escrever? Se eu escrever errado, aqui escrevendo não tem o retorno. Aceitação. O que isso significa? Você precisa, assim que você percebeu, tá, que você está começando a ter uma crise de ansiedade, você precisa entender o que é que está acontecendo com você. Você precisa tomar consciência. Bom, eu sei que o que eu estou começando a sentir agora é uma crise de ansiedade, ou de pânico, ou o que quer que seja. É uma crise de ansiedade. Para você não ficar assim, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Não! É uma crise de ansiedade. Você sabe que é uma crise de ansiedade. Então, a primeira é a aceitação. Você sabe que o que você está sentindo é uma crise de ansiedade. Você sabe disso. Você tem consciência. Você já sabe o que está acontecendo com você. É uma crise de ansiedade. E aí você vai começar a trabalhar essa crise de ansiedade. Por quê? Porque você já sabe, em algumas pessoas que já tiveram, né? Para as pessoas que já tiveram crise de ansiedade, você já sabe que você já teve outras crises de ansiedade e você não morreu. Você já sabe que você já passou por outras situações como essa aqui e você não morreu porque não é letal. Então você já sabe que você... o que está acontecendo comigo? Estou começando a desencadear uma crise de ansiedade. A aceitação. Então aí agora você já sabe, você já tem consciência do que está acontecendo com você.
Bom, então se eu estou numa crise de ansiedade, o que vai acontecer? Eu sei que ela vem, mas eu sei também que ela vai passar. Então, isso é o A, a aceitação. O C, você vai escrever assim, ó. Vai escrever com... Meu Deus, já escrevi errado. Você vai escrever contemple o ambiente. Você vai escrever assim, ó. Contemple o ambiente. Contemple o ambiente. Olhe ao seu redor. Veja o ambiente aonde você está inserido. Preste atenção no ambiente aonde você está. Veja se existe ali. Tente perceber o que é real e o que é surreal. Tente ver se existe um real perigo ali ou se é algo produzido por um evento antecipado, um evento catastrófico antecipado. Contemple, olhe o ambiente. Por quê? Porque quando uma pessoa está numa crise de ansiedade, olha para cá, ela fica presa dentro do seu sintoma. Ela fica presa dentro do que ela está sentindo. Ela fica prestando atenção exatamente do que ela está sentindo. Ai, meu Deus, meu coração está batendo, meu coração está batendo, meu coração está batendo mais forte. Eu estou suando, eu estou passando mal. Por quê? Por quê? Porque quanto mais ela presta atenção, mais ela está dentro dela, mais ela está prestando atenção no que está acontecendo com ela, isso mais vai gerar ansiedade nela, mais vai gerar medo, mais vai gerar esse medo de morrer. Aí ela, meu coração, minha mão está tremendo, eu vou ter um derrame, eu vou ter um AVC, eu vou ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque quando a pessoa está numa crise de ansiedade, ela fica hipervigia. A gente fala isso na psicologia. Ela fica hipervigia. Ela fica prestando atenção em tudo que ela está sentindo. Então, ela precisa sair de dentro dela e contemplar o que está acontecendo no ambiente. Por isso, você que está acompanhando uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, nunca fique perguntando para ela o que ela está sentindo. O que você está sentindo agora? Por quê? Porque se você perguntar o que ela está sentindo, ela vai prestar cada vez mais atenção no que ela está sentindo. E ela vai dizer para você, meu coração está acelerado, vai parar, meu estômago, eu não estou conseguindo respirar, eu estou tendo falta de ar. Então você não pode perguntar para ela assim, o que você está sentindo? O que você está sentindo agora? O teu coração, o teu estômago está doendo? Não. Você precisa tirar ela de dentro dela. Professora Juliana Setem, na faculdade, eu fiz essa pergunta para ela: o que fazer diante de uma crise de ansiedade? E ela respondeu, ela disse assim: você precisa tentar tirar a pessoa de dentro dela, porque ela está hipervigia, ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo com ela. Então você que está junto, você tem que distrair essa pessoa. Você tem que tirar ela de dentro do sintoma dela. Entende? E você que está sofrendo, você com essa informação, claro que isso não vai apagar da sua cabeça, você tem que começar a contemplar as coisas que estão ao teu lado, avaliar para ver se é um real perigo realmente ou não. Então, você que está com uma pessoa que está passando uma crise de ansiedade, né? Você vai distrair essa pessoa. Por quê? Que tem uma outra informação super importante aqui. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem o seu início, o seu pico e a sua descida. Mais ou menos isso aqui, ó. Ansiedade. Mais ou menos aqui, ó. A ansiedade, ela vai ter aqui, ó. Eu já vou mostrar para você. Ela vai ter o seu pico, o seu início, né?
o seu início. Aí ela vai começar a subir, você vai começar a somatizar, respiração ventilada, sudorese, aumento de batimento cardíaco, pupila dilatada, etc. e tal. Aí você vai chegar no pico. Quando você chegar aqui no pico, eu vou morrer. Mas você vai lembrar que você já teve outras crises e não morreu. E aí, depois que ela atinge o pico, o que acontece? Ela começa a descer. E ela vai descendo. Então, mostra aí. Em nome de Jesus. Entendeu? Então, nesse contemple o ambiente, ou você que está acompanhando uma pessoa que você precisa tirar ela, distrair essa pessoa, é bom que você faça isso conversando com ela, né, distraindo ela, porque, na verdade, a ansiedade ela vai começar, ela vai ter o seu pico e depois ela vai descer, ela vai parar, tá? A pessoa que está em ansiedade, quando você percebe que você está entrando em crise de ansiedade, primeiro passo, aceitação. Você já sabe o que está acontecendo com você. Segundo passo, contemplação. Você vai contemplar, você não pode ficar contemplando o que está acontecendo com você, os sintomas que você está sentindo. Deixa acontecer com o teu corpo o que tiver que acontecer. Mas o que você não pode é ficar prestando atenção nele, porque isso é um fator estressor. Isso é um gerador estressor. Entendeu? Então isso vai fazer com que você fique cada vez mais apavorado. O que dá para você fazer também, por exemplo, começa a fazer uma conta inversa. Pega assim, ó. Você vai contar de forma decrescente de 100 a 0. Só que você começa contando de 100 a 0 de 7 em 7. De 7 em 7. Então, 100, 93, e aí eu não consigo ir mais. Mas aí você vai tentando fazer isso, por quê? Porque você vai forçar a sua cognição. Você vai forçar a sua mente para ela se desprender do que está acontecendo somaticamente com você. Entende? Então você precisa sair de dentro de você. Isso é o contemple o ambiente. Aí depois, olha só, né, o terceiro que nós temos é haja de acordo com a ansiedade. Haja de acordo com a ansiedade. Escreva aí. Haja de acordo com a ansiedade. Como assim? A gente sabe que, diante de uma crise de ansiedade, você perde concentração, você perde capacidade de produção, você vai ter dificuldade para continuar realizando algumas tarefas. Mas o que você não pode fazer? Você não pode querer fugir, parar absolutamente tudo que você está fazendo. O que você pode fazer? Você pode reduzir o que você está fazendo, entende? Reduz, para, vai tomar uma água, depois volta. Você, nesse momento, você dá uma reduzida no que você está fazendo. Técnicas, conte quantas pessoas estão com relógio no ambiente onde você está, sabe? Você está num ambiente que de algumas pessoas, muitas pessoas, aí você vai começar a contar quantos relógios. Nossa, aquele ali, ela está com relógio, ela está com relógio, ela está com relógio, ela está com relógio. Ou então, pense assim, quantos carros da marca X estão passando por mim, se você estiver na rua? Quantos EcoSport estão passando por mim? Outro EcoSport, outro... Porque você precisa tomar uma medida para que você não fique presa no que você está sentindo. Porque se você ficar preso no que você está sentindo, isso é muito mais intensificado e pior. Então você não para. Algumas pessoas, olhem para cá, algumas pessoas, elas vão ter uma crise de ansiedade na escola, no trabalho e em qualquer lugar que seja. Aí na hora que ela começa a ter a crise de ansiedade, processo psicológico, por causa de tudo aquilo que ela começou a pensar na cabeça dela, porque o start está aí, o gatilho está aí. É tudo aquilo que ela começou a pensar. Ela começou a pensar, criou uma situação na mente dela
aí o corpo vai responder isso, irmão. Não tem como. O corpo vai se preparar para dar uma resposta para o ambiente. Então você está na escola, você está no trabalho, aí você está pensando um monte de coisa. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer para pagar a conta? Acabou o dinheiro, é o terceiro talão de luz, a secretária vai cortar minha mão. Aí você, sabe, você vai surtar. Aí você começa, eu estou passando mal, eu estou passando mal, eu estou passando mal, eu estou passando, me leva embora, me leva para o hospital, me leva para o hospital, me leva para o hospital. Aí, me tira daqui. Aí tira você da casa, tira você do escritório, tira você de onde você está. Aí você sai dali e quando você chega no hospital, você já não está sentindo mais nada. E aí, o que você vai pensar? Você vai pensar assim, ó, bom, você vai associar a tua crise de ansiedade ao trabalho. Você vai associar a tua crise de ansiedade, né, à casa de alguém, à escola. E aí isso vai gerar um outro problema, porque aí você não vai querer ir mais para a escola. Aí você não vai querer ir mais para o trabalho. Aí isso vai gerar em você uma outra fobia. Irmão, o negócio é muito complicado. Aqui, ó. O que você não resolver aqui vai estourar aqui. Entende? Então, no final, depois eu vou dizer para você, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um profissional da área, porque essa é a melhor dica que eu vou te dar. Mas, enfim, então vamos lá. Então a pessoa está na escola, a pessoa está no trabalho, a pessoa está... E ela começa a ter uma crise de ansiedade. Aí ela, me tira daqui, estou passando mal, me tira daqui, estou passando mal, me tira daqui, estou passando mal. Aí alguém pega ela, leva, vai levando, leva uns 10 minutos, 15 minutos para chegar no hospital. Quando ela chega no hospital, eu estou melhor. Aí ela vai pensar assim, poxa, foi eu sair do escritório que eu melhorei. Foi eu sair da escola que eu melhorei. Não. É que a ansiedade, ela tem o seu início, tem o seu pico, e depois que ela atinge o pico, ela vai começar a se normalizar. Então, é um efeito do sistema nervoso periférico, somático e parasimpático. Mas não dá para eu explicar para você o que é somático e parasimpático, o que são neurônios aferentes, o que são neurônios eferentes, que aí ainda nó, e aí isso aí é só no ambiente acadêmico mesmo que a gente consegue tratar isso aí. Bom, aí nós temos esse A, acabei de falar do A, né? Haja conforme a ansiedade. Não fuja do ambiente, porque a sua ansiedade vai passar. Entende? Então, diminua o que você está fazendo, vai no banheiro, tome uma água, comece a aplicar as técnicas do acalme que você aprendeu aqui agora, você entendeu? Você agora está com ferramenta, você está com instrução agora. Sabe? Você vai ter como se defender. Porque, afinal de contas, você vai falar para você mesmo, poxa, eu sei o que está acontecendo comigo, crise de ansiedade. E aí, agora, o que eu vou fazer? Então, eu sei que eu já tive outras e eu passei, e você vai passar também. E aí, agora, você vai aplicar a técnica do acalme. Do acalme. C. Então, o A, que é haja conforme, haja de acordo com a ansiedade. O que é o L? O L é libere o ar dos seus pulmões. O L é libere o ar dos seus pulmões. Por quê? Porque uma das somatizações da crise de ansiedade é a hiperventilação. Você hiperventilando, você vai ter uma diminuição das taxas metabólicas do seu sangue e você vai ter uma diminuição da oxigenação do teu cérebro. Que isso vai gerar em você essa somatização. Porque você vai precisar controlar isso. E como é que você vai controlar isso? Todo mundo vai falar assim, calma, respira fundo, respira fundo, respira fundo. Não, não é respira fundo. O que você vai fazer? Libere o ar dos seus pulmões devagar. O que você vai fazer? Você vai respirar normal. Normal. Você não precisa fazer assim. Não, você vai respirar normal. Respirar normal.
Só que aí você vai liberar o ar. Isso aqui é um exercício de respiração. Aí você vai liberar o ar devagar. Devagar. Você vai fazer de novo. Vai respirar, né? Inspirar e você vai liberar o ar devagar. Você pode fazer respiração 4-4. Enquanto você está respirando, você conta. 1, 2, 3, 4. Ou 3. Depende do seu fôlego. Aí você vai soltar ele devagar. Só que aí eu preciso que você preste atenção na tua respiração. Aí eu quero que você preste atenção. Só na tua respiração. Todo esse movimento, se for uma oração, se for uma respiração envolvendo a caixa torácica, se for uma respiração diafragmática, e aí são outras coisas, tá? Mas preste atenção na tua caixa torácica, ela expandindo, preste atenção em todo o movimento, na sua respiração. Só que só na sua respiração. Porque você prestando atenção na sua respiração, você sai fora de todas as outras coisas que estão acontecendo. É uma técnica de concentração. Você está pegando o teu processo cognitivo e você está aplicando ele numa única coisa só. E aí você faz esse processo. Libere o ar devagar. E aí você tem o M, tá? O M é simples. Mantenha os primeiros passos. Mantenha os primeiros passos. Você chegou no M, você volta. A aceitação. Contemplação. Haja de acordo com a ansiedade. Libere o ar. O tempo que você está fazendo, aplicando isso, a ansiedade vai startar, vai chegar no pico e ela vai começar a descer. Tá? Então, o M é mantenha os primeiros passos. O que é o E? Examine os seus pensamentos. O E é examine os seus pensamentos. Esse examine os seus pensamentos é critique os seus pensamentos. Você não pode acreditar no fluxo de pensamento descontrolado que você está tendo por conta da ansiedade. Você não pode acreditar em tudo que esse fluxo de pensamento está trazendo para você. Então, examine, veja o que é real e o que é irreal. Sabe? Julgue esse pensamento, critique esse pensamento, assuma a consciência da coisa e comece a analisar. Sabe? Veja, o que você está pensando, ele é uma sensação, um evento, melhor dizendo, ele é um evento de perigo, de extremo perigo, não é você, a casa está caindo, não está caindo, critique o teu pensamento, tudo que está vindo no teu pensamento, critique, esse é o E. Examine o teu pensamento, para quê? Para que você comece a separar o que é imaginário do que é real. Porque a bagaça toda está acontecendo por causa do imaginário. Não tem uma caça. Não tem o Jason com uma serra elétrica para cortar o teu pescoço. Não tem. Tudo está acontecendo aqui. Psicossomático. Examine, tá? Os seus pensamentos. Depois do E, vem o S. O S... Quando você chegar no S, o pico já começou a descer. Quando você chegar no S, você já controlou a sua respiração, você já não está mais ventilando. Quando você chegar no S, sorria. O S é o sorriso. Você tem que se recompensar com esse sorriso.
Porque assim, afinal de contas, você está conseguindo superar mais uma crise de ansiedade. Você está conseguindo superar mais uma crise de pânico. Você está conseguindo passar mais uma vez. Então, sorria, trazendo aquela ideia. Nossa, graças a Deus, passou, consegui, legal, estou voltando ao normal. Exatamente, porque aí você, sorrindo, vai liberar serotonina e é um neurotransmissor de sensação boa, e aí você vai superar aí a sua ansiedade. E, por fim, é o E, que é o espere com esperança e aceitação. Espere com esperança e aceitação. O que é isso? É assim, não existe mágica, tá? Não existe mágica. Ansiedade é um tratamento. Então, uma vez que você superou uma crise, não significa de que você não possa ter uma outra crise, sabe? Então, isso é a aceitação. Né? Você pode vivenciar uma crise mais para frente, mas você vai esperar isso com esperança, de forma esperançosa. Se acontecer uma outra crise, e você sabe que isso pode acontecer, a aceitação é isso. Não, eu tenho consciência de que pode acontecer. Mas quando acontecer, você está esperançoso. Por quê? Porque você já venceu uma, você já venceu duas, você agora já aprendeu técnicas, está fazendo tratamento, está fazendo um acompanhamento psicoterápico, né? Está se cuidando, procurou profissionais adequados, até que você vai conseguir viver controladamente, tá bom? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, a última coisa dessa live. Eu vou ter que voltar numa outra live, não sei se eu vou fazer amanhã, mas eu vou avisar, para falar sobre pensamentos, só sobre pensamentos. Como controlar os pensamentos? Porque o que eu falei aqui é o que fazer durante uma crise de ansiedade e de pânico. Mas depois eu vou falar como interceptar, como prevenir, como atacar esses pensamentos que são gatilhos para uma crise. Como cuidar das emoções, eu vou voltar a falar sobre isso. Mas aqui, a minha dica mais importante para você. Agora que eu vou relaxar. A minha dica mais importante para você. Mais importante. Só quem pode fazer psicoterapia é o psicólogo e psiquiatra. Tá? Eu estou te falando porque existem coaching, existem, enfim, né? Procure um profissional, por favor. Procure um profissional. Alguém que foi gabaritado, embasadamente, sabe, esteve numa faculdade, fez a sua graduação, fez a sua pós-graduação, ficou 5 anos ali estudando só aquilo ali, depois mais uma graduação, depois mais mestrado, depois mais doutorado. Então procure um profissional para cuidar, porque isso é coisa séria. Olha aqui, preste atenção, estamos com quantos aí? Aqui está com 30 e aqui sim. Sensacional. Preste atenção. Você já percebeu que existem pessoas cristãs? Ela está na igreja, ela é homem de Deus, mulher de Deus, ela prega, ela sente a presença do Espírito Santo, ela ora em línguas estranhas, ela tem uma vida dedicada, ela, sabe, ela adora com intensidade, mas ainda assim tem a sua vida arrebentada, ela tem a sua vida arrebentada, ela não consegue lidar com as suas demandas emocionais. Cara, isso é uma realidade
do que eu estou falando, isso é uma realidade que não adianta a gente tampar os nossos olhos, não. Eu tenho dito para os irmãos, eu sou pastor de ovelha, irmão, minha roupa cheira ovelha. Embora eu seja itinerante, atenda agenda aqui, pregue em todos os outros lugares aí, mas eu cheiro ovelha, então eu sei o que eu estou falando. De gente que está na igreja, que ora, que fala em línguas estranhas, que estende a mão, que sente o poder, que prega, que ensina, que vai no louvor, que isso e aquilo, mas com a vida totalmente arrebentada. Totalmente arrebentada. Por que está com a vida totalmente arrebentada? Se é cheio do Espírito Santo, se sente a presença de Deus, se sente a... Por quê? Porque não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas. Uma coisa é a tua vida espiritual e outra coisa é a tua vida psíquica, emocional, as demandas, sabe? As relações dentro de casa, as relações com o outro que está dentro do mesmo ambiente que a gente. Então, se você está em sofrimento, se você se encontra em sofrimento, por favor, procure um profissional. Urgente. Porque, assim, existe a preocupação normal e a preocupação e o transtorno de ansiedade. Preocupação normal e o transtorno de ansiedade. Preocupação normal, vou ler para você. Preocupação normal. A sua preocupação não interfere com suas atividades diárias e responsabilidades. Isso é uma preocupação normal. Você tem uma certa preocupação, mas você está conseguindo trabalhar, você está conseguindo fazer as suas coisas, você está conseguindo levar a sua vida. Então, isso é uma preocupação normal, tá? Você está conseguindo fazer as suas atividades diárias e responsabilidades. Você ainda é capaz de controlar a sua preocupação. As suas preocupações são limitadas a um número específico de pequenas preocupações realistas, né? Sua preocupação são preocupações reais. Algumas coisas ali reais mesmo, sabe? Coisa do momento, do agora. Acabou a mistura, né? Precisava pagar uma conta hoje, são preocupações reais, do momento, você não antecipou nada. Mas aí, você consegue ainda lidar com isso, você consegue exercer as suas atividades normal, tá bom? E a duração dessa preocupação normal, ela dura pouco tempo, ela não vai roubar você da realidade, ela não vai furtar você. Agora, o transtorno de ansiedade é o seguinte: a sua preocupação interfere significativamente no seu trabalho, interfere significativamente nas suas atividades, né? Aí você já não consegue trabalhar, você já não consegue fazer o seu serviço, você já não consegue estudar, você já não consegue fazer as coisas da tua casa, né? Você já não consegue fazer o teu trabalho, você já não consegue ter vida social por conta dessa ansiedade. É uma preocupação incontrolável, você não consegue controlar de maneira nenhuma, né? As suas preocupações, elas são extremamente perturbadoras e estressantes, né? Completamente perturbadora e estressantes, e você está tendo essa preocupação cerca de uns 6 meses. Há uns 6 meses que você não consegue fazer as coisas segundo o DSM. Há uns 6 meses que você não consegue fazer, você não consegue produzir, você não consegue realizar, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, aí sim caracteriza pelo DSM-5 transtorno de ansiedade. E aí você se preocupa com todo tipo de coisa e tende a esperar o pior de cada coisa. Um pensamento de transtorno de ansiedade, ele vai antecipar eventos futuros de forma catastrófica. Sempre o pior vai acontecer. Então, aí você precisa de ajuda de um profissional, tá? Eu estou aqui para contribuir com a sociedade. Eu estou aqui para contribuir com você. E estou aqui para dizer para você, procure um profissional, tá? Procure um profissional. As pessoas que me procuram, eu atendo como pastor, porque eu sou pastor da Igreja Evangélica Visão Reino. Gente, muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco até agora. Valeu mesmo.
eu vou anunciar a outra live para a gente falar de controle emocional. De controle emocional, né? Você precisa ter defesas emocionais. Precisa. Você acorda bem, você acorda legal, você acorda, né, suave, aí de repente você vê um comentário no Facebook, de repente você vê uma postagem, de repente alguém te fala uma palavra que acaba com o seu dia. Meu, que poder é esse que as pessoas exercem sobre a tua vida? Que poder é esse que o externo exerce sobre o teu interno? Então, isso é o que nós vamos falar no nosso próximo encontro aqui, tá bom? Quem quiser assistir toda a nossa live, quem quiser assistir, mesmo terminando aqui, você pode compartilhar muito mesmo. Então, quem quiser assistir, a live estará nos nossos stories das nossas redes sociais, tá bom? Tanto no Instagram, lá com o Evandro PR, e você também pode ver essa live completa no Facebook. Mande as suas anotações, as suas dúvidas, quiser entrar em contato comigo, direct, message, WhatsApp, Fumaça, Telegram, o que você quiser, nós estamos à disposição. Gente, um beijo no coração, Deus abençoe. Pastor Evandro Silva ficando por aqui, foi um prazer estar com vocês. Caraca, cansei, velho. É que o Insta teve uma hora que... Não, o Insta não, o Face. Teve uma hora que ele caiu do nada. Aí a gente perdeu um pedaço dele, porque quando ele cai, não dá pra salvar. Ele só cai. Aí já no Insta, não. No Insta a gente conseguiu salvar tudo.